A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos e inscritos do canal e todos aqueles que acompanham o canal Reino do Céu. Mais uma vez aqui o irmão Irineu no canal Reino do Céu, dessa vez para trazer uma palavra de edificação, né, a todos aqueles que creem em Cristo, todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus, né? Principalmente os amados que me acompanham, que tem canal também de ensino aqui no YouTube, né? Irmãos, eu quero trazer uma palavra para edificação da igreja, edificação daqueles que creem, daqueles que verdadeiramente perseveram, né? Eu quero trazer uma palavra sobre tentação, né? Tentação é algo que sofremos muito, mas temos que ser resistentes, porque o nosso mestre, ele passou por isso, né? Ele passou pela tentação para ser provado, né? Porque Adão, quando foi tentado, Adão deu lugar à carne e caiu, né? E na semelhança de Adão, todos nós nascemos, né? Com essa inclinação para a carne. Mas Cristo, o segundo Adão, foi perfeito, foi tentado acima de todas as possibilidades, mas ele resistiu, venceu a tentação para que eu e você também vença. Sabe por que eu digo isso, irmão? Porque eu sei que você que persevera na doutrina do Senhor, você é tentado. E o inimigo conhece o teu ponto fraco, conhece o meu ponto fraco. E ele não quer que a palavra prossiga. E que quando essas pessoas são enganadas e caem, o evangelho é como se o evangelho perdesse a força, né? Perdesse a força. Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós venhamos suportar a tentação para que sejamos provados, né? Eu quero ler com você um texto que está em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Acompanhe comigo na sua Bíblia e na sua casa. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Até o 15. Meus irmãos, é tremenda essa palavra do livro de Tiago, né? Porque o homem é considerado bem-aventurado quando ele vence a tentação. Eu sei, meu irmão, eu sei que você tem sofrido tentação, que eu tenho sofrido tentação, naquilo em que a nossa carne é mais fraca. Eu sei que você que tem pregado a palavra, eu sei que a tua carne tem tentado te corromper. Eu não sei qual é a tua fraqueza, mas Deus sabe. E você também sabe qual é o lado que você é fraco, aonde você corre risco, né? Pode ser por conta da bebida, né? Tem muitas pessoas que são fracas, né? E elas têm lutado para que não caia.
né? Pode ser no lado da sensualidade, pode ser no lado da pornografia, da masturbação, né? Eu tenho certeza que esse é um ponto muito forte em que as pessoas têm sido tentadas, né? Mas Deus, Ele está te dando força para que você vença essa tentação. Porque Tiago vai dizer, né, que depois Deus não tenta ninguém. Deus não tenta. Mas o diabo, ele nos tenta, e a nossa carne, ela nos tenta. A nossa carne, ela é mais... ela é muito inimiga nossa, né? A nossa carne. Mas Deus, ele não nos tenta. Mas Deus usa a tentação que você recebe na carne para te provar. Para que você, ele te fortalece para te provar, para que você vença e receba a coroa da vida, né? No versículo 13, ele diz: ninguém sendo tentado, diga, diga, de Deus sou tentado, né? Deus não tenta nós, Deus não tenta, né? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. No 14 ele diz: cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Os nossos próprios desejos, os carnais, que os olhos veem, leva para o pensamento, e o pensamento contamina o coração, né? Por isso a palavra nos exorta que não deixamos que o pecado entre ao coração, porque quando ele vem ao coração, ele é consumado, né? Muitas das vezes, meu irmão, você pode ter sido tentado e ter ficado achado que eu sou culpado porque eu desejei aquilo que eu vi, né? Mas eu quero te dizer que você desejar é um pecado, sim, mas devemos pedir perdão logo antes que esse pecado seja consumado. Você não vai ser julgado por algo que não foi consumado, né? Jesus disse que o desejo seria, sim, pecado, mas tem que ser consumado. Os nossos olhos veem, Tiago disse, a concupiscência, depois havendo a concupiscência, concebido e dado à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Quando o pecado você viu, levou para a mente trouxe para o coração, e ali você satisfez o desejo que você tinha começado a dar à luz através do olhar. Certo? Então, quando você sente essa opressão desse desejo de algo que a sua carne pede, que a sua alma deseja, que a sua carne deseja, busca no Senhor. Busca no Senhor. Eu tenho aprendido, irmão, a vencer buscando no Senhor, né? Como a palavra diz em Salmo 1, em Salmo 1, né? Que devemos meditar na palavra do Senhor dia e noite. Não é que temos que ficar louco dia e noite lendo direto sem parar. Não. É para que não esqueçamos da lei do Senhor, que estamos sempre com ela em nosso coração, né? Guardar a palavra do Senhor no coração para não pecar contra ele, né? Pois quando você for tentado, sentiu na carne, busque a palavra do Senhor, busque arrependimento antes que seja consumado, porque sendo consumado o pecado, e se você morrer, gera morte, né? Gera morte. No 14 diz, cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência, né? Nós somos enganados pelos nossos próprios desejos, os nossos próprios desejos,
O diabo se aproveita de que nós temos um desejo carnal, ele sabe qual é o desejo fraco na sua vida e ele vai fazer de tudo para que aquilo lhe derrube, né? O seu desejo carnal. Quando o Tiago começa, que no capítulo 1, versículo 2, diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Fortalece no Senhor, tenha grande gozo, né? Fortaleça no Senhor, porque ele diz que você vai ter gozo se você fortalecer no Senhor, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, né? Quando cair em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem falta em coisa alguma, né? 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz o seguinte: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar, né? Aqui às vezes é complicado de se entender esse versículo, né? Não veio sobre vós tentação senão humana. Aí dá a entender, como assim senão humana? A tentação é somente humana? É somente de nós mesmos? O diabo não nos tenta? É isso que está dizendo? Não, né? Ele está dizendo que não veio sobre nós tentação desumana, né? Não veio tentação acima do que nós podemos ser tentados, porque toda a tentação que Deus permite na nossa vida, nós podemos suportá-la. Mas como eu disse, né, foi tentado, busca meditar na lei do Senhor, né? Foi tentado, busca a lei do Senhor. Pede misericórdia a Deus, né? E ele vai te livrar. Porque ele diz que toda tentação que vem sobre nós, ela é humana, ela não é desumana, é o que o texto está dizendo. Ela é uma tentação que possamos suportar, ela é humana, que o homem pode suportar, né? E ele não nos deixa, mais fiel é Deus, que não vos deixa ser tentado acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Tá certo? Essa é a palavra de Deus para nós. Nós sabemos que o inimigo, a nossa carne, ela é uma arma do inimigo. Por quê? Quando Jesus foi tentado, Mateus capítulo 4, lá em Mateus capítulo 4, no versículo 3, chegando a ele o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Nós sabemos que, em que foi que o inimigo tentou? Ele sabia que Jesus estava com fome, e era o quê? Era um desejo, a fome, ela é um desejo na carne. Ele sabia que Jesus estava com fome, né? Ele pegou o quê? Vou usar da fraqueza da carne e vou confrontar para ver se ele cai, né? Não é diferente conosco, irmão. Não é diferente conosco, é do mesmo jeito. E naquilo em que você está fraco, naquilo em que você está desejoso a cobiçar, naquilo em que você deseja, eu não sei qual é a sua tentação, mas eu sei que você tem, é naquilo em que o diabo vai tentar para que você caia. Jesus estava com fome e ele chegou e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães, né? Ou seja, além de desobedecer o mandamento de Deus, né? Além de desobedecer o mandamento de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Ou seja, desobedecia o mandamento de Deus, né? E dava lugar à carne.
né? Além de desobedecer o mandamento de Deus, ele ia dar lugar à carne. Pois aquilo que os teus olhos têm feito você cobiçar ou desejar, é aí onde o inimigo quer te derrubar, né? Mas ele não, se você perseverar, você vai ser fortalecido pelo Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, 1 Coríntios 7, 5, espero que você acompanhe com a Bíblia na sua casa. Quando ele está dando um mandamento para o casal, né, para mulheres, para maridos e mulheres, ele diz assim, vou começar aqui no versículo 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Aí ele diz, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Tá vendo, irmão? Não vos priveis vos uns aos outros, marido e mulher. Não vos priveis para que você não enfraqueça e caia naquilo em que você é tentado. A mulher não pode privar de satisfazer o homem, o marido, né? No caso, na relação, para que o homem não seja tentado e ele não venha cair. Ele diz, vocês devem fazer isso pelo tempo em que vocês vão se dedicar à oração e o jejum, mas que depois não se prive um ao outro, para que não seja tentado, né? Para que depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente, porque ele sabe, se privar o marido e a mulher, se privar, não querer satisfazer na relação o desejo da carne, eles vão ser tentados e eles podem cair. Eles podem fazer o que não deve, né? Eles podem fazer o que não deve, pode trair uns aos outros por causa do desejo. Ele quer usar o lado fraco do ser humano para derrubar da presença de Deus, né? Mas eu quero te dizer, meus amados irmãos, seguidores do canal, que ser tentado não é pecado, tá? Ser tentado não é pecado. Pecado é você cair na tentação, né? Assim como diz na oração do Pai Nosso, né? Não nos deixe cair em tentação, né? Mas livra-nos do mal, né? Porque a tentação, na oração, você está pedindo para ser livrado, ela está acontecendo. E ele disse, não, e a pessoa que está orando a Deus, pede a Deus para que não deixe cair. Não é pede a Deus para que não seja tentado, né? Pede a Deus para que não caia em tentação, mas que seja livre do mal, né? Essa é a palavra, meu irmão, da parte de Deus para a sua vida, né? Eu sei que todos precisam ser fortalecidos, principalmente aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus, né? Que Deus abençoe em Cristo Jesus a todos aqueles que assistiram esse vídeo até aqui. Se você tem sido edificado, deixa o teu joinha no canal para fortalecer o trabalho, né? Compartilha com os teus amigos, né? Inscreva-se no canal se você estiver gostando, né, dos conteúdos desse canal, amém? Muito obrigado a todos, Deus abençoe, fique todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até o próximo vídeo.